Boa noite, como vocês estão? Hoje teremos mais um episódio sobre saúde e conversaremos um pouco com o Dr. Murilo Pimenta sobre Alzheimer. Então, doutor, se apresente para a gente, conte-nos um pouco sobre você. Perfeito. Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Murilo Pimenta. Eu atuo como médico de comunidade e família, né, há mais ou menos 2 anos nessa área. Durante a minha rotina acadêmica, lidei muito com pacientes neurológicos, né, pacientes com demência de Alzheimer, com demência vascular. E a gente hoje à noite, a Kedma me convidou aqui para o podcast para a gente comentar um pouquinho a respeito disso, né, sanar algumas dúvidas, falar sobre alguns mitos. A gente vai ter aquela conversa aí sobre essa questão tão importante, né, de saúde mental também. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos começar um pouco sobre o que seria Alzheimer. Perfeito. Então vamos lá. Para falar de Alzheimer, gente, é muito importante que a gente tenha em mente o conceito do que é demência, né? Porque a Alzheimer ela é uma subentidade clínica, né? Ela é um tipo de demência. Por que é importante a gente conhecer um pouco a respeito de todos os tipos de demência, né? Porque a Alzheimer ela faz parte desse grupo, ela é uma das grandes causas também, mas ela tomou essa proporção grande, mais assim de maneira cultural, porque a gente usa dela como forma definidora. Então, para a gente, todo mundo que tem demência tem Alzheimer. Aí não é bem assim, né? É isso que a gente vai falar mais a respeito disso. Existe uma orientação clínica, um compêndio que chama de Manual Diagnóstico, né, de Doença de Saúde Mental, que é o DSM. E o DSM ele coloca todas essas síndromes no que a gente chama de transtornos neurocognitivos maiores, né? O que significaria isso? Né? Transtorno de doença ou alteração, né? Neurocognitivo, neuro de cérebro, neurológico, né? Cognição, o processo executivo, o nosso processo de inteligência, né? De pensar sobre as coisas. E maiores porque eles são grandes assim afetadores desses processos, né? As demências, como é o caso da Alzheimer, elas são uma doença que normalmente elas vão prejudicar algumas áreas nossas. A que mais nos chama atenção, né, no dia a dia, seria a área da memória, né? Então a gente nota isso que os pacientes eles costumam ter esse prejuízo de memória, né? Normalmente no Alzheimer ele é gradual, começa ali aos pouquinhos, e a gente vai notando um declínio dessa qualidade da memória, vai começando a esquecer pequenas coisas, né? E, e normalmente qual é o impacto disso sobre nossas vidas? É o impacto sobre as atividades de vida diária, né? Que é o ato da gente cuidar da nossa própria higiene, de conseguir trabalhar, de conseguir dirigir, né? De conseguir se relacionar com os nossos próximos, tá? E então o que é importante a gente pensar nessa doença? Primeiro, para a gente conseguir, assim, estabelecer o diagnóstico ou suspeitar até mesmo dele, a gente tem que descartar causas mais graves, tá? Principalmente em idosos, que são a população mais afetada por essa doença. A gente vai ver ali uma prevalência, uma frequência, na população com mais de 65 anos, de mais ou menos 1% ali daquela população. E a cada 5 anos que passa, ou seja, depois dos nossos 65, vai aumentando a frequência desse diagnóstico, né? Então, a demência de Alzheimer ou as outras demências vão ficando mais frequentes. Aos 70 aumenta para mais ou menos 5%, né? Aos 75 já vai aumentar para próximo de 10%, aos 80 já vai aumentar para próximo de 20%. E depois dos 90, a gente vai ver que pelo menos 50% da população dos pacientes super idosos, né, com mais de 85 anos, eles vão ter o quadro de demência do Alzheimer, certo? Tem um acrônimo interessante em inglês que ele serve assim de regra para a gente na medicina, para a gente se guiar, que é mais ou menos assim: Grandpa, you okay? Grandpa significa vovô, né? Grandpa, you okay? Seria uma pergunta mais ou menos que diria: Grandpa, você está bem? Né? Em que cada uma dessas letrinhas significa uma das características da demência de Alzheimer. O que a gente tem que pensar sobre ela? Diferente das outras demências, né, a Alzheimer ela é normalmente gradual, é aos pouquinhos, a gente chama isso de insidiosa, aquilo que eu falei no início. Você vai começando a perder a memória e ela vai aos poucos, né? A amnésia tanto anterógrada quanto retrógrada. O que isso quer dizer, né? A gente esquece de coisas que já aconteceram com a gente no passado, né? Por exemplo, quem são nossos filhos, o caminho de casa, quanto a gente vai esquecer de coisas que ainda vamos ser ensinadas. Por exemplo, você aprende uma nova pessoa que te visita, você conhece seu novo médico e você acaba se esquecendo disso, né? Então,
Esse é mais um dos fatores, certo? Aí tem os fatores neurocognitivos, né? Os fatores neurocognitivos são relacionados a isso, a nossa habilidade de autocuidado, né? A gente tem também o que a gente chama de os 4 As do Alzheimer, né? Seria a afasia. A afasia a gente vai começar a ter o esquecimento de algumas características da fala, né? Vai esquecer o nome de algumas coisas, por exemplo, pode esquecer o nome do que é uma caneta, esquecer o nome de que é um caderno, que é um celular, tá? Temos a amnésia, né, que já foi comentada. Temos a apraxia. A apraxia seria o desaprender alguma habilidade que a gente já tinha antes com facilidade. Por exemplo, desaprender a andar de bicicleta, desaprender a pilotar um carro, desaprender a dançar. Né, uma coisa que a gente vai vendo, é um sintoma que acontece muito. E a agnosia. A agnosia é a nossa perda da capacidade de traduzir um código. Né? Tem um sintoma muito famoso, que ele não é tão característico do Alzheimer, mas ele é bom para explicar a agnosia, que é a prosopagnosia. Esse exame seria a nossa dificuldade de reconhecer rostos, né? Porque, pensa bem, o nosso cérebro ele precisa de estereótipos, ele precisa de padrões para ele entender as coisas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a minha esposa como um exemplo, né? Para eu reconhecer minha esposa, eu sei que ela tem 2 olhos, a cor dos olhos dela, né? 2 olhos verdes, ela é morena, ela tem altura tal, a boca dela é de tal jeito, né? Para quem tem a prosopagnosia, se o seu cônjuge, né, se o seu parceiro, se a sua esposa, se o seu marido trocar o corte de cabelo, a pessoa perde a capacidade de reconhecimento dessa pessoa, né? Uma das coisas que acontece, certo? Déficits, né? Déficits psiquiátricos, principalmente, né? A pessoa pode ficar mais irritada, a pessoa ela pode ficar um pouquinho mais desconcertada em relação ao seu quadro, né? Essa irritabilidade, ou desenvolver até uma depressão secundária, que é muito comum por conta da falta, da perda de autonomia e da não aceitação do reconhecimento da doença, certo? E ela é uma doença que tem, assim, muitas coisas objetivas para a gente analisar, de maneira geral. Entendi. E, assim, com relação às causas da doença, tem uma faixa etária, assim, pode ocorrer em jovens ou é mais a partir dos 40, 65 anos? Como é que é possível perceber esses sintomas? Perfeita essa sua pergunta, Kedman, né? O que a gente sabe, né? De maneira geral, as demências e Alzheimer, elas são doenças, é uma patologia de idoso, né? Com certa frequência. Só que existe uma entidade clínica que a gente chama de demência ou doença de Alzheimer precoce, né? Seria uma doença de Alzheimer que ela acontece mais cedo e normalmente ela acomete essa faixa de 40 a 45 anos. As causas atualmente, né, pelo entendimento da medicina, são de ordem genética, né? Tanto que a gente vê que em 1/3 dos casos de Alzheimer precoce tem uma característica genética. Normalmente você tem um parente com demência de Alzheimer, né? E normalmente essa demência de Alzheimer também foi precoce no parente, né? Então é um grande fator de risco, assim. Os outros fatores de risco que a gente observa são os fatores de risco para doença cerebral ou doença vascular em geral. Doença de coração, doença de cérebro, né? Como, por exemplo, tudo que for assim, mais nocivo para a nossa saúde, né? O estilo de vida que não está legal, a pessoa é sedentária, né? O consumo de álcool, o tabagismo, certo? Essa questão assim de não ter reserva cognitiva, a gente vai depois mais tarde vai comentar o que é isso, né? Reserva de não ficar ativo assim do ponto de vista cerebral. Todas essas coisas são fatores de risco, assim, de modo geral. Mas pode acometer sim em pessoas mais jovens, só que é bem mais raro. Menos de 10% dos casos são em pessoas mais jovens, né, dessa faixa etária. E normalmente, dentre esses 10%, 1/3, né, 33%, são de ordem genética. Então, um grande fator de risco é a genética. Entendi. Sabendo que é uma doença degenerativa, né, que vai progredindo, né, com o tempo, existe um cura, eu acho que ainda não, né, mas o tratamento, sim, para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida, tem, né? Quais seriam esses tratamentos para a Perfeito. pessoa Então, que tem Alzheimer? perfeito, né? Então, excelente essa pergunta, Kedman. Então, o que a gente tem que fazer? O tratamento, no planejamento terapêutico do paciente com Alzheimer, primeiro, é importante a gente tentar manter o máximo de qualidade de vida para ele, né? Justamente porque a gente quer prevenir a piora desse Alzheimer, né? Porque realmente, por ser desse caráter que você falou, neurodegenerativo, a medicina não pode fazer muita coisa ainda, a gente não tem tanta contenção do quadro, né? A gente faz uso de algumas medicações que são antidemenciais, né? Eu vou falar sobre elas já já, mas
qual que é o nosso objetivo? É a prevenção. Você quer que essa pessoa não tenha outros tipos de demência, tá? Por exemplo, essa pessoa não pode ter um estilo de vida assim inadequado, porque ela pode ter um AVC, aí piorar o quadro dela, desenvolver outra demência, né? Essa pessoa ela tem que ter um cuidado nutricional adequado para não ter uma demência secundária, uma deficiência de alguma vitamina. Então, os cuidados, eles são assim, os cuidados mais profiláticos, preventivos, né? Na feita que a doença está instaurada, a medicina não tem muito o que fazer. Tem tratamentos que experimentais ainda que são relativamente promissores, né? A gente vai ver mais para frente. Só que o que a gente pode fazer é lançar mão de alguns medicamentos que eles vão dar um pouco mais de qualidade de vida para o paciente. Só que o que a gente observa na literatura? Que normalmente os sintomas se estabilizam por meses e depois a doença volta a progredir, né? É o caso da memantina, que a gente usa muito na atenção primária, quando a gente se depara com um paciente com um diagnóstico recente de Alzheimer. Normalmente ela segura o quadro por um tempinho, mas depois o paciente volta a piorar, né? E por que isso acontece, né? Porque as alterações, elas são irreversíveis no sentido de que altera até a anatomia do próprio cérebro, né? O cérebro, ele sofre uma degeneração em alguns locais específicos, né? Tem locais dele que vão ficar um pouco menorzinhos, vão ficar menos ativados, que normalmente são esses locais relacionados à memória, como é o caso do lobo temporal. Então, é uma doença assim que ela não tem um prognóstico muito bom. Então, a medicina ainda está nessa fase experimental de ver o que dá certo, e a gente quer pegar ela o mais precoce possível, né? Esse é o ordenamento atual da ciência. Se a gente consegue pegar Alzheimer assim precocemente, a gente consegue desenvolver alguma técnica para impedi-la. Entendi. Assim, Alzheimer pode ser hereditário ou não? Tem alguma coisa na ciência que comprove que pode passar para as próximas gerações, tipo de pai para filho e daí sucessivamente? Sim, Kedman, sim. Inclusive, era aquilo que eu estava falando sobre o Alzheimer precoce, né? Porque o que acontece? O ordenamento genético do Alzheimer, inclusive, normalmente é uma transmissão que ela tem uma probabilidade um pouquinho maior, né? De transmissão, e sim, ela tem um caráter hereditário bastante forte, né? Ela é um caráter dominante, que a gente chama na medicina, né? Ou seja, o caráter dominante, ele tende a se expressar mais frequentemente. Por exemplo, outros tipos de caráter dominante genético que a gente tem, né? Cor dos olhos mais escura, né? Então, esses caracteres dominantes, normalmente eles se expressam. Então, uma pessoa que é filha de um paciente com demência de Alzheimer, ela tem uma probabilidade maior. Não quer dizer que ela vai ser, porque em genética a gente tem vários conceitos, né? Tem um conceito que a gente chama de penetrância gênica. Não é só porque você tem a genética que você vai ter a doença, mas é um fator de risco, ela vai mudar a sua probabilidade. Se uma pessoa da população normal, sem a genética, sem hereditariedade, ela tem 1% de chance, você vai ter 3%, 4%, entendeu? Os valores são inventados na hora aqui, mas basicamente é assim, entendeu? O que acontece. Uhum. O colega aqui perguntou, né, sobre se tem algum exame específico, no caso, para saber se é Alzheimer, ou seja físico, ou exames clínicos para identificar a doença. Para identificar, né? Então, sim, Kedman, qual a primeira passo? Né? O primeiro impasse, né? A primeira questão que a gente tem que analisar na medicina clínica é a entrevista médica, né? Entender a importância dos sintomas e o que eu sempre oriento meus pacientes. Paciente com suspeita de demência, Kedman, sempre levar um acompanhante, né? Os neurologistas, eles têm uma brincadeira engraçada que eles falam assim, que quem esquece não lembra que esquece, né? É confuso, mas bora botar a situação assim. É muito comum uma queixa, a pessoa preocupada, que tem um histórico de Alzheimer na família, está com 55 anos e fala assim, eu estou esquecida, né? Eu me esqueço muito das coisas, eu esqueço de colocar as chaves, eu esqueço compras no supermercado. Só que, normalmente, quem tem um padrão demencial amnésico, né, quem tem uma amnésia mais importante, mais significativa, a pessoa não vai saber que está esquecendo. Por isso que é muito importante levar um acompanhante para ele dar esse norte, né? Falar assim, doutor, o papai, ele não lembra o caminho de casa, ele esqueceu o nome dos sobrinhos, esqueceu o nome dos netos, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Aí, a partir daí, a gente vai na entrevista médica, usar algumas ferramentas scores, né? Tem o MoCA, tem o Minimental. Esses são formulários padronizados para a gente fazer algumas perguntas, né? Entre eles, a gente vai testar tudo aquilo que eu te falei. Então, a amnésia afásica, eu vou perguntar para o paciente coisas. Perguntar, o senhor lembra
o que é isso aqui? Aponta uma caneta, aponta um relógio ou um objeto aleatório, né? Você vai pedir para a pessoa desenhar, você vai perguntar para a pessoa algumas coisas, por exemplo, lembre dessas 3 palavras, né? Teto, onça e tijolo. Aí a pessoa vai tentar lembrar dessas 3 palavras, né? Vai testar também as habilidades matemáticas dessa pessoa. Você tinha R$ 100 e perdeu 7, ficou quanto? Né? Esse é o screening inicial. Com esse screening pontuando, porque também varia, que o diagnóstico, ele varia dependendo da escolaridade do paciente, né? Porque às vezes o paciente, ou escolaridade, ou mesmo até a desenvoltura cognitiva. Tem pessoas que têm um QI muito alto, né? E essa pessoa, ela vai tirar uma nota alta no teste, né, no score, porque essa pessoa está muito acostumada a fazer conta, às vezes é um professor de matemática, né, um engenheiro, e ele tem esse expertise com números, então o teste vai ser fácil para ele, por exemplo, ou um desenhista, aí normalmente a gente pede para desenhar um relógio, porque, né, aí ele não consegue desenhar, ele consegue desenhar também por ser desenhista. Mas aí, quando vai acontecendo essas coisas, a gente vai adaptando. Então, toda pontuação tem uma pontuação específica para o nível de escolaridade. A pessoa não estudou até a 5ª série, então, pontuação tal. A pessoa é graduada, é pós-graduada, entendeu? Então, tudo isso a gente readapta. Beleza. Passou essa parte, que é da entrevista médica, que é da anamnese, a gente já tem uma probabilidade, uma chance grande, que a gente chama de probabilidade pré-teste, ou seja, antes de qualquer exame, a gente já sabe que a possibilidade desse paciente ter a doença é muito grande, né? Só sabendo disso, a suspeita clínica já é tão grande que normalmente já é capaz de dar um diagnóstico, sendo que a gente tem que diferenciar aquelas outras demências, né, que eu comentei mais cedo. Só que já tem uma probabilidade clínica grande. Só que o Alzheimer, ele tem um específico. Então, o Alzheimer, ele é a única doença que ela tem marcadores biológicos objetivos, né? Ela tem coisas que a gente já vê no patológico, ou seja, quando a gente corta um pedacinho do cérebro e enxerga, né? A gente consegue ver alterações muito específicas dela, assim, na ressonância cerebral, na tomografia, que é aquilo que eu te falei, que o cérebro chega a reduzir de tamanho nessas áreas, né? Então, a gente consegue enxergar isso, certo? Além disso, a gente consegue ver alguns marcadores que já estão no sangue, são caros, são difíceis de obter, mas a gente já consegue ter um norte maior nesse sentido. Mas, de modo geral, como que se dá o diagnóstico? O diagnóstico ele é predominantemente clínico, porque ele é um diagnóstico difícil, né? Porque tem um probleminha também, né, Kedma? Porque, apesar de ter um marcador biológico bem objetivo, imagina ter que fazer uma biópsia de cérebro numa pessoa, né? É um procedimento muito invasivo, então a gente coloca como última opção, né? Quando o diagnóstico está muito incerto, a gente está muito indeciso, aí que a gente vai fazer mão desses exames mais específicos. No caso dessa biópsia que você informou para a gente, como é que ela é feita para saber, para ter mais precisão do diagnóstico da pessoa? Para ter mais precisão, né? Então, a biópsia vai ser feita assim, vai ter que fazer um furinho no crânio, né? Normalmente raspar a cabeça antes, aí com esse furinho no crânio vai pegar um pedacinho do cérebro. Esse pedacinho do cérebro ele vai ser preparado numa lâmina patológica e analisado em microscópio, né? Tem 2 coisas que falam muito a favor da doença de Alzheimer, que são as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, né? Os emaranhados neurofibrilares são uma característica muito clássica da doença, a gente vê isso no cérebro e a gente já suspeita fortemente, né? É quase que assim, confirmatório. Só que, por ser um exame muito invasivo, é perigoso, porque você pode inchar uma área do cérebro que você não queria, você pode machucar uma coisa que você não queria, é um procedimento complicado de fazer no idoso, porque idoso tem risco maior de sangramento, né? Então, normalmente, a gente é mais reservado para estudos ou em necrópsia, né? Ou pós-mortem, que é mais prático de verificar. Tipo assim, fazer um diagnóstico retrospectivo, quero ter certeza de que era isso, que não era outra coisa, entendeu? Quais são as outras características do Alzheimer, além da questão da demência? Parte motora pode ser afetada também? Ela pode, a parte motora pode ser afetada, que é aquilo que eu falei mais cedo, que a gente chama de apraxia, né? Ausência ou modificação, praxis, do latim prática, né? Então a gente perde a capacidade motora de algumas coisas por esquecê-las mesmo, né? Tem uma memória que na medicina a gente brinca chamando de memória medular, que é uma memória de trabalho. Então, por exemplo, assim, Kedma, se eu por algum motivo eu te ensinasse a jogar basquete, né? Aí você vai aprender a jogar basquetebol. E você consegue fazer cestas, né? Se eu conseguisse dar uma medicação para você, para apagar a sua memória executiva, você esquecer que sabia basquete, mas seu corpo ainda ia lembrar como jogar basquete, entendeu?
Aí, só que o que acontece nas pessoas que têm a apraxia secundária do Alzheimer, né, dessa degeneração. Elas vão perder a habilidade de fazer aquilo. Vai esquecer como abotoar o botão da camisa, vai esquecer como dançar, né, vai esquecer como andar de bicicleta, pode esquecer como andar, né, pode esquecer vários automatismos, né, pode esquecer, assim, como controlar os esfíncteres, ou seja, saber que está na hora de fazer xixi, para não se fazer xixi, ou até mesmo conseguir libertar o xixi, porque a pessoa pode até prender o xixi, aumentando o risco de infecção urinária. Então, ela não tem, assim, a fisiopatogenia da doença, ela não está tão orientada para um déficit motor, mas como ela prejudica o seu aprendizado dessas habilidades motoras, então acaba te prejudicando de maneira, né, na função do movimento. Certo. Um colega nosso aqui enviou uma pergunta informando que ele leu um artigo a respeito, aí veio o lance do mito ou verdade, né? Que pessoas que tomam bastante água, assim, próximo dos... tem uma rotina, né, de beber pelo menos o mínimo, que são 2 litros por dia e tal, tudo mais. Elas podem tardar essa demência de um modo geral, sem ser Alzheimer? Ah, sim, perfeitamente, né? Qualquer estilo de vida protetor, né? Qualquer coisa que propensa o corpo a ser mais saudável, ele pode sim ser considerado um fator de proteção, né? Tem fatores de proteção que a gente... Opa, travei? Ah, tá. Tem fatores de proteção que a gente considera que a gente estuda mais especificamente, eu vou falar já sobre eles para vocês, né? Mas, de maneira geral, é uma coisa interessante, sim. Provavelmente ele viu um estudo que a gente chama de observacional, né? Uma coisa que a gente observa, em pessoas que bebem bastante água, pessoas que se hidratam bem, o risco de doenças demenciais diminui. Faz sentido, entendeu? É plausível, pode não ser assim, a magnitude do efeito, ou seja, não deve ter uma correlação muito forte, no sentido assim, água e Alzheimer, água e demência, mas água com saúde geral, com certeza é um ótimo método de prevenção, né? Porque a gente já não... A gente, por conta da nossa rotina acelerada, trabalha muito, né, comportamento sedentário, a gente acaba realmente bebendo pouca água, às vezes a nossa alimentação, ela não é uma alimentação que hidrata também, né? Porque se a pessoa bebe pouca água, mas é uma pessoa que consome muitos caldos, né? Uma pessoa que tem o hábito, não sei, de tomar chá, ou o hábito de comer comidas que o preparo é mais hidratado, né, como tomar açaí. Essas pessoas elas não precisam assim, da mesma quantidade de água que a pessoa que come mais seco precisa. Só que, de modo geral, é uma coisa pertinente, sim, para se fazer, beber bastante água. Né? Tem outras coisas que são estudadas também, é importante você pegar esse ponto. Né? A cúrcuma, né? Eu não entendo muito do ingrediente, que é mais... eu lembro de um neurologista falando a respeito disso, e eu fui atrás desse paper, né, desse artigo acadêmico, para ver se ele fazia sentido. E realmente é uma evidência, assim, ainda de baixa a moderada qualidade, né? Uma coisa assim para chamar muita atenção, mas se ela tem um efeito secundário, assim, em melhorar a nossa circulação, né? Provavelmente é uma coisa que pode ser positiva para a prevenção do Alzheimer. Então eu tô me dando bem, que eu já tomo açaí. Muito bem, sim, com certeza. Açaí é Açaí excelente é para a nossa saúde, bom. é bom, é excelente para a nossa saúde cardiovascular. Eu tomo É, pouco, mas eu gosto demais também. Então, uhum. Pois é, doutor. E, assim, a doença de Alzheimer, ela afeta mais o sexo masculino ou feminino, ou tanto faz? perfeito, muito bem observado, né? Kedma, essa pergunta é certeira, né? Essa pergunta ela tem um viés de observação muito grande, mas eu vou te falar o que a literatura diz, né? Mas a gente vai comentar sobre isso também. A doença de Alzheimer, ela aparenta ter uma predileção feminina, né? Então a gente vê que a frequência em mulheres é maior. Mas espera aí, seria algum hormônio feminino? Seria alguma característica do homem que oferece caráter protetor? Aparentemente não, né? Qual que é a nossa principal hipótese? A principal hipótese é de que mulheres são mais diagnosticadas com Alzheimer simplesmente porque elas vivem mais, né? Então lembra aquilo que eu te falei? A cada 5 anos que a gente vive mais, vai aumentando exponencialmente a probabilidade de Alzheimer, até chegar em 50%, né? Acima de 90 anos. Mulheres normalmente vivem mais que homens, né? Então, se a mulher vai atingir as idades superiores, 83, 85, com mais frequência, então elas vão ter Alzheimer com mais frequência. Mas, de modo geral, não é uma coisa discrepante. Por exemplo, não é 3 mulheres para cada um homem, né? A gente vai ver aí uma frequência mais próxima, só que é mais frequente em mulheres. Mas provavelmente se deve por conta disso. Mulher vive mais que homem, de modo geral.
Então, cuidar mais um pouco da mente, né? Perfeitamente, com certeza. Quais seriam, assim, atividades, seja atividades que dá para trabalhar o nosso cérebro, que poderia nos ajudar ou a tardar, ou até mesmo prevenir a doença? Perfeito, muito bem perguntado, Kedman. Eu até esqueci de falar, mas é assim. É aquele conceito que eu citei mais cedo, obrigado por perguntar, né? Que chama de reserva cognitiva. É uma coisa que a gente vê bem positivamente, porque, de maneira geral, nós observamos, assim, principalmente em locais que as pessoas vivem muito tempo, né? Que a gente chama de blue zones, né? Zonas azuis, que essas pessoas elas têm uma reserva cognitiva grande, um baixo índice de demência, né? Uma baixa frequência de câncer, de modo geral. Pessoas longevas, né? Pessoas que alcançam seus 90 anos, estão cirurgião operando, né? Engenheiro construindo. Então, o que a gente aprendeu dessas pessoas? A reserva cognitiva a gente pode fazer mantendo a mente ocupada, né? De que forma? Com atividades cognitivas quaisquer. Pode ser, por exemplo, palavras cruzadas, né? Pode ser leitura. Leitura pode ficar mais difícil por conta de problemas de visão, de modo geral, né? No envelhecimento. Mas, assim, qualquer atividade que te deixa engajado cognitivamente, né? Não sei, a televisão, dependendo do nível da pessoa de interação, né? Se a televisão for uma coisa assim, que gera aquele engajamento, talvez para o idoso seja uma coisa boa também, no sentido de que ele assiste um programa mais informativo e aquilo faz ele mais desafiador. Não aquela coisa repetitiva de ver televisão, ver as mesmas coisas, né? O videogame pode ser uma arma que a gente vai utilizar para o futuro, né? Para o idoso manter a cognição. Perguntar isso. Perfeito, exato. Os jogos ajudam também. Oi, perfeito? Desculpa, Kedman, que foi? Se os jogos também podem, de uma certa forma, trazer, né, essa reserva, né? É uma atividade lúdica para o cérebro, né? O cérebro se diverte, ele se engaja, porque para o cérebro o videogame é igual brincar. Só falta aí o componente físico, né? O que faltou, que ia ser bacana, se a pessoa soubesse jogar se movimentando. Uma outra coisa também, né? Além dos livros, leitura, cognição, joguinhos de videogame. Deixa eu pensar, eu tinha um que tá vendo na minha mente. Uma coisa interessante que o pessoal pratica muito nessas zonas. Ah, tá. O ocupacional. Então, é muito comum que a gente vê na prática clínica, né, que o paciente ele passa por grandes. Chega a ser até um trauma, né? Ele passa até por um período de luto, né? Me chama de um luto clínico, quando ele se vê assim aposentado. Tem gente que não quer se aposentar. Acho que todos nós conhecemos, né? Os famosos workaholics, né? Viciados em trabalho. Por quê? Porque aquele ritmo ele mantém o cérebro sadio, né? Tem aquela pessoa, poxa, nem que seja, eu gosto de cuidar do meu jardim, então um hobby, né, uma ocupação é muito importante. Eu gosto de cuidar do meu jardim, eu quero fazer aquilo, isso, eu quero continuar trabalhando como conselheiro, ou uma atividade assim, uma rede de atividade para aposentados, né, que eles possam fazer juntos, né? Para não ficar aquele isolamento, porque o que acontece com o idoso que vai deteriorando o cérebro dele, né? Às vezes o isolamento, né, perde os amigos por conta de falecimento ou distanciamento físico mesmo, se muda, né, para morar com os filhos. E aí isso é uma mudança de rotina bem radical para o nosso cérebro. Então é muito importante se manter ativo, de maneira geral, né? A gente vê que o que gera a reserva cognitiva é manter-se ativo. Então tudo que a gente pode fazer assim que seja agradável, né, e que seja estimulante é muito bom, né? Desenho, pintura, todas as atividades, assim. Dançar, meditação. atividade física. Perfeito. Dançar é excelente. Os idosos que eu acompanho, eles adoram dançar. E você vê que eles têm uma saúde muito, muito interessante nesse aspecto. Entendi. E durante esse seu período como médico neurologista, né, você presenciou algum caso em pessoas mais novas ou somente faixa etária que você falou, mais idosas, assim, a partir dos 40, 50? Assim, perfeito. Sim, realmente, né, que a gente acompanhou um paciente mais jovem, né, nesse ambulatório de neurologia que eu fiz parte, que eu acompanhei. A paciente, ela recebeu o diagnóstico, ela já sabia, ela já tinha já passava por rastreio por conta de pai com quadro semelhante, né, e a notícia é sempre muito impactante, né, um diagnóstico desse.
quando a paciente descobriu o diagnóstico dela, ela já estava meio que preparada psicologicamente, então essa paciente tinha uma psicoeducação muito avançada, né, uma pessoa assim, muito forte, né, de maneira cognitiva, né, mental, saúde mental em dia, né, uma pessoa muito bem esclarecida, o espiritual dela é excelente, né, uma pessoa assim que ela tinha uma reserva grande nesse aspecto. E essa pessoa acabou encarando a doença muito positivamente, né, por esse preparo. Uhum. Primeiro porque, normalmente, alguns casos de Alzheimer precoce eles não são tão agressivos, né? A gente vê que alguns são mais insidiosos ainda do que o Alzheimer depois de idoso, normalmente porque o cérebro é mais jovem, né? E em alguns casos a gente vê que realmente é um pouquinho mais agressivo, né? Que deteriora mais rápido. Só que essa pessoa ela foi notando a perda de algumas funções executivas aos poucos, né? Conseguia escrever, conseguia desenhar ainda, conseguia ler, mas assim, já estava com uma afasia amnésica, né? Esquecia o nome de algumas coisas, mas é uma pessoa que nós chamamos bastante autonomia. E é uma coisa assim que exige muito da gente o conhecimento da doença, né? A gente entender como é o processo e ir se adaptando a ele. Certo. No caso, precisa de uma equipe assim multidisciplinar, Multidisciplinar, né? uma equipe bem preparada, Porque bem precisa dar engajada, todo esse apoio, né, para a pessoa, uma principalmente rede em familiar questão, importante de apoio também. sim, a rede de apoio, porque receber um diagnóstico assim, ainda mais quando você não tem um bom preparo, eu acho, né? Exato. Tipo, lidar com uma situação desse jeito deve ser muito complicada para aceitar, né? Sim. E assim, doutor, eu queria saber de você se, no caso das pessoas que têm Alzheimer, a questão das pessoas que estão próximas, que dão apoio, devido apoio para o idoso, ou para quem tem mesmo a doença, se precisa dar alguma autonomia para essa pessoa também ter a capacidade de fazer atividades simples, ou ela precisa ficar dependente de quem está cuidando dela? Pois eu parto do princípio, porque isso aí depende muito, cada caso tem que ser muito bem avaliado, né? Mas eu parto do princípio que quanto mais autonomia, melhor, né? Se essa autonomia, por exemplo, não significar, assim, um risco a terceiros, né? Se não for uma coisa, assim, muito onerosa, aí a gente tem que conferir o máximo de autonomia possível. Por exemplo, tem umas recomendações, quando a gente fala, no caso da apraxia que eu te falei, né? Que são importantes seguir. Por exemplo, uma carteira de habilitação já é complicado a pessoa continuar dirigindo, porque ela pode se tornar um grande risco a terceiros, né? Agora, quando a gente pega uma outra coisa, como se alimentar, tentar cuidar da própria higiene, tentar tomar banho sozinho, a gente tem que tentar, da melhor maneira possível, né, para a gente dar um tempo de qualidade para essa pessoa, deixar que a pessoa tente sozinha, dependendo de quanto ela consiga, né? Dependendo de quanto ela consegue o máximo dessas atividades de vida diária, escovar os dentes, pentear o próprio cabelo, né? Abotoar a própria camisa. O quanto ela conseguir isso e quanto estiver bem, ela vai continuar fazendo, né? E muitos pacientes se sentem bem assim. Você vê que é melhor para o cuidador, né? O fardo é menor, fardo cognitivo, né? É menor para o cuidador, é menor para o doente de maneira geral. Então, uma coisa que eu acho muito importante é preservar o máximo de autonomia possível. A gente não precisa ficar preocupado, ele não vai conseguir ir ao banheiro sozinho, ele não vai conseguir tomar banho sozinho. Depende, né? Se você notar que o risco é grande, que é significativo, né? O risco do papai cair é grande, então é melhor realmente acompanhá-lo. Só que aí a gente tenta fazer esses pontos de equilíbrio. Então, tentar equipar um banheiro com material antiderrapante, né? Para prevenção de quedas. Tudo a gente pode ir trabalhando, né? Trabalhando o ambiente, porque Né? o ambiente seguro é mais importante, né? O ambiente seguro aumenta a segurança da pessoa, mesmo que ela faça coisa assim, de maneira não tão adequada, né? Mas fazendo. Entendeu? Entendi. Assim, você comentou sobre a sua paciente que teve o diagnóstico, né, um pouco mais cedo, precoce, e assim, você pode informar a respeito de se ela continua o tratamento, como é que está sendo mais o processo Na dela? época que a gente acompanhava, o que se sabe é que sim, ela continuou o tratamento, a evolução
era uma evolução gradual, tanto que é uma coisa importante, né, Kézia? Não dá para a gente ter certeza, medicina não é 100% de certeza de nada, né? Então, a gente não pode ter certeza que o quadro demencial era aquele, se era uma outra coisa reversível, ou que era uma coisa mais estável. Mas continua acompanhando bem, não teve evolução do quadro, né? O bom de descobrir cedo também é que quanto mais cedo se descobre, mais qualidade de vida se tem, porque você se prepara, né? Então, que nem eu informei mais cedo, quando a pessoa está bastante engajada, entende as coisas, começa o tratamento medicamentoso mais cedo, já a pessoa que se previne contra os fatores de risco, né? Não bebe, não fuma, se exercita, aí você vai tendo uma maior qualidade de vida e mais tempo, né? Então, tempo é cérebro. A gente vê que um cérebro estadio é um cérebro ativo, então, de maneira geral, a pessoa evoluiu muito bem. Ao que eu acompanhei. Entendi. Assim, trazendo um pouco mais para as atualidades, a gente teve a pandemia, né, o Covid-19. E, assim, teve algumas, como é que eu posso dizer, algumas sequelas nas pessoas, e entre elas a questão da perda de memória, ou então esquecer coisas simples, o que eu vim fazer aqui e tal, tudo mais. Você acha que, de alguma certa forma, Alzheimer pode também ir junto com outras doenças, no exemplo da Covid? Ou pode ser apenas, não sei explicar bem. Eu entendi, acho que eu entendi essa pergunta. Né? Eu acho que é mais ou menos assim, que se o Covid ele poderia ali ser um fator causal, né, ou juntinho para aumentar o risco de Alzheimer ou algo do tipo, porque ele tem sintomas parecidos, né, das demências. Pois é, ao que tudo indica, né, o Alzheimer é que nem eu te falei, ele é uma entidade clínica muito única. Ele tem essas características, né, de produzir aqueles padrões que eu falei mais cedo, né, e a Covid-19, né, ela é uma doença que ela ainda está sendo estudada, na verdade, né? E a gente vê essa síndrome, né, dessa síndrome de desatenção, de esquecimento, a gente chama até de neurocovid, que faz parte de uns sintomas de umas sequelas, que tem esse sintoma, né, o brain fog, a pessoa sente que a cabeça tá muito leve, que não tá com a memória legal, porque o vírus, ele procura receptores no corpo inteiro. Então, em algumas pessoas, ele encontra esses receptores em grandes quantidades no cérebro, ou no nariz, no pulmão, né? E vão deixando algumas sequelas aí, como falta de ar, indisposição, né? Eu veria mais como fator de risco para demência vascular, né? A demência vascular, ela é como se fosse uma prima do Alzheimer, que ela vai tendo fases de piora, né? Por exemplo, a pessoa chegou, teve um AVC, algum problema vascular. A pessoa piora um pouquinho, mas estabiliza, né? Ela cai a qualidade da memória e a função cognitiva, mas ela estabiliza. Ela não vai piorando de pouquinho em pouquinho, que chama de degraus, né, do Alzheimer. O Alzheimer vai piorando de pouquinho em pouquinho. Ela não, ela piora um pouco depois de um AVC ou algum evento, um evento assim, cardiovascular que possa desencadear ela, e aí ela vai estabilizando. Então, o pós-Covid, essa é mais a minha opinião pessoal, né? A ciência ainda não deixou isso muito sólido, mas que o pós-Covid ele pode vir a ser assim uma espécie de novo fator de risco para doenças cardiovasculares, como se fosse um colesterol, né? Como se fosse alguma condição. Recentemente saíram as publicações das necrópsias, né? Do pessoal do Covid na era pré-vacina, né? E a gente vê que ele é um vírus bastante agressivo, ele gruda em todos os tecidos, né? A gente vê em pâncreas, cérebro, coração. Então, realmente, esses sintomas que as pessoas falam são sintomas muito importantes da gente tomar cuidado. Por isso que hoje eu aconselho muito as pessoas que pegam Covid-19 a fazer um repouso mais adequado, um repouso assim, que eu brinco, eu chamo meus pacientes de repouso folgado. É descansar de verdade, não é aquele descansar que a gente fica em casa fazendo tudo. É repousar para dar tempo do corpo se recuperar bem da doença, para tentar prevenir essas sequelas. Mas, assim, diretamente com a demência de Alzheimer, não vejo correlação, não vejo, assim, uma plausibilidade na correlação. Mas demência vascular pode sim, né? O Covid poderia até ser uma origem de uma própria demência secundária a esses receptores, porque tudo que mexe com o cérebro pode causar, teoricamente, pode causar demência, pode causar déficit motor, todas as funções do cérebro, né? Pode ser afetadas. Entendi. Assim,
durante essa sua carreira, sobre os mitos e verdades, qual foi a coisa mais inusitada que algum paciente lhe perguntou, se tinha alguma com relação a alguma doença? Ah, tá. Eu acho que o mais engraçado, inusitado, é citado até com uma certa frequência, em relação à safadeza, né, que os pacientes com demência eles desenvolvem. O que acontece? Esse processo, né, ele chama de hipersexualização, né, ele é um processo relativamente comum nas demências, né? Por que ela pode estar presente no Alzheimer? É uma coisa até que eu esqueci de comentar. Mas dentre essas outras que eu falei, né, eu falei agora, né, Kedma, da demência vascular. Demência vascular, normalmente, ela é secundária ao AVC, né? Vou dar uma viajada aqui, qualquer coisa você me volta, tá, Kedma? Mas é assim. Tá. Aí temos também uma demência que chama de demência frontotemporal, né? O nosso lobo frontal, né, essa parte do cérebro aqui mais anterior, dentro dele tem uma coisa que chama de córtex pré-frontal, que ele comanda muito assim nossos impulsos, né? Então, quando a gente envelhece, é natural que já haja uma pequena degeneração. O cérebro ele vai encolhendo, ele vai ficando mais sequinho, menos hidratado, né, com o nosso envelhecer. Então, é comum que essa demência frontotemporal, ela dê muito esse sintoma, né, o sintoma da hipersexualidade. Então, não é uma coisa assim para a gente se espantar. Aí, às vezes, os pacientes pensam que é alguma coisa assim, que poderia ser uma safadeza contida, que o paciente sempre foi, né, assim, e que a doença só está desmascarando, o que não é verdade. Isso é uma coisa perfeitamente normal, esperada da história natural da doença, né, essa hipersexualidade, e é uma coisa, assim, é um mito que a gente tem que derrubar, para ninguém ficar pensando assim que o senhorzinho era tarado, sempre foi, e a doença só mostrou quem ele era de verdade. Não necessariamente, né? A gente vê que ainda tem eu quis explicar a respeito das outras demências, porque existe uma entidade que a gente chama, uma entidade clínica que a gente chama de demência mista. O que seria a demência mista? A demência mista é quando a gente observa características de mais de um tipo de demência numa pessoa só, entendeu? Então, uma pessoa pode ter ao mesmo tempo uma demência de Alzheimer e a demência vascular, por exemplo, né? Ou o Alzheimer e a demência frontotemporal. Como que a gente observa isso? Nesses padrões, a pessoa desenvolver essa hipersexualidade, mas está desproporcional, né? No Alzheimer é devagarzinho, foi de uma vez, a pessoa começou a tirar roupa, né? Começou a confundir as pessoas do sexo oposto com potenciais parceiros, né? Então, é uma coisa que tem que chamar nossa atenção também. Mas, de modo geral, foi um dos mitos mais engraçados que eu já ouvi, que o pessoal achar que era culpa da pessoa, ou que a pessoa sempre foi safada, mas a doença só revelou, não tem nada a ver. Tá bem? Entendi. Assim, outras coisas que podem estar relacionadas à doença com relação à alimentação, você acha que influencia na piora ou melhora? Alimentos de modo geral, principalmente os fast food da vida, refrigerante, Perfeito, coisas entendi. que a maioria consome. As porcariazinhas, né, que chama. Hoje em dia, né, qual que é a atitude da ciência em relação, assim, que a gente chama de nutricêutica, né? Nutricêutica é usar o alimento de forma medicamentosa, usar o alimento, assim, para tratar uma condição, para se sentir melhor, para se nutrir melhor, né, com as vitaminas, os macro e micronutrientes necessários. De modo geral, não é uma coisa, assim, super preocupante, entendeu? Não dá para a gente dizer assim, a substância Y na Coca-Cola aumenta o risco de demência aí 90 vezes, né? Não, isso é uma coisa que não preocupa muita gente, né? A ciência alimentar, ela é muito bebê ainda, ela não tem, assim, estudos, assim, robustos, estudos bem feitos, né? A gente estuda muito a questão nutricional, vê quem é que tem, assim, a gente procura no mundo, quem é que tem a dieta aí mais saudável? Fulano que come peixe, ciclano que come muito vegetal, é uma alimentação mais baseada em plantas, é uma alimentação meio carnívora, mais onívora, o que é aí que dá certo? E a gente vê que o principal problema, Kedma, seria o problema metabólico, né? Então, se o alimento ele tem uma alta densidade calórica, se ele é fácil de engordar, ele vai ser ruim só porque ele é fácil de engordar. Ele não vai ser ruim. Nenhum alimento deve ser demonizado, né? Eu falo muito isso para paciente, eu gosto muito dessa área de diabetologia, né? Então, eu falo muito isso para paciente diabético, paciente ele acha que tem que demonizar, que tem que, assim, pensar que o alimento é descartável, ou que o alimento faz mal. Não. Existem alimentos
arriscados, né? É mais arriscado você comer um pacote de bolacha, né? Porque provavelmente não vai matar sua fome, é muito calórico, então a probabilidade de você engordar é maior, do que comer, não sei, um pão com frango e queijo, um pão com alguma proteína, né? Um pão com ovo e manteiga, que é uma coisa assim que vai te nutrir, vai te alimentar, vai te saciar melhor, mas não é tão denso, né? Ou comer uma alimentação assim mais brasileira, né? Um arroz, feijão, verduras e carne. De maneira geral, desde que você não engorde, né? Desde que você não aumente sua pressão arterial, né? Ou seja, o alimento não seja exageradamente salgado ou exageradamente gorduroso, são alimentos que são bem toleráveis, assim. Não tem nenhum alimento assim que a gente fala assim, isso não pode, né? A gente tinha muita preocupação com os adoçantes, né? Uhum. Hoje a gente vê que o adoçante ele teria que ser consumido em doses muito significativas para ele ser impactante de verdade, né? Uma outra alimentação que o pessoal se preocupa muito, refrigerante, né? O refrigerante ele é um alimento muito rico em açúcar, tem algumas porcariazinhas ali misturadas, mas de modo geral uma pessoa saudável não precisa evitá-lo, né? Só no âmbito disso, de ser uma caloria líquida, né? Ou seja, suco, refrigerante, é muito fácil a gente engordar tomando, porque tomar 2 copos é simples para o organismo. O organismo pensa que está bebendo água. Ele não sente que é um alimento, né? Igual a comida normal, que ela vai gerar um reflexo em você, você vai se sentir cheio, vai ficar saciado, porque o corpo sabe o que nutre, né? Mas, assim, de maneira geral, o que a gente recomenda na medicina? Que você reduza o máximo possível disso, né? Se a pessoa é etilista, né? A pessoa bebe. Se você beba o mínimo possível, né? Beba o mínimo possível. Se você come gordura, coxinha frita, nós brasileiros amamos uma coxinha. Então, coma o mínimo de coxinha possível, entendeu? Mas, de modo geral, nenhum alimento, assim, ele tem uma relação de causalidade preocupante, né? Esse alimento aqui causa Alzheimer, causa câncer, né? Os estudos que falam de substâncias cancerígenas dentro da nossa alimentação, ou substâncias que podem causar outros problemas de saúde, problema renal, né? Eles são, assim, de baixo impacto. Então, o risco, ele aumenta muito pouquinho. Claro que se a pessoa fuma, só come porcaria, né, não está no peso adequado, é sedentária, aí um risco né, ele vai se somando ao outro, eles vai tendo o que chama de multiplicação de probabilidade. Aí você vira uma pessoa com 5 fatores de risco, aí vai aumentando mesmo. Mas, de modo geral, nenhum alimento deve preocupar as pessoas. Certo. Assim, você pode listar para a gente os mitos e verdades mais comuns no seu dia a dia? No dia a dia, assim, mas em relação à demência ou de modo geral, assim? O que você pode ser de modo geral, assim, pode ser de que modo geral, né? o pessoal comenta, assim, ou chega com você e diz, doutor, tal coisa assim é verdade? Ou... sim. sim. Tem um que eu gosto muito, né? Eu até trabalho com um pouquinho de divulgação científica, né? Eu gosto de... Por isso que eu aceitei o convite de vocês, eu gosto muito desse modelo, né? De podcast, para a gente poder falar, né? Que eu quero muito comunicar isso e passar um pouquinho de ciência para que as pessoas entendam, né? Um que eu gosto muito é o mito da dor de cabeça e pressão alta, né? Qual é o mito da dor de cabeça e pressão alta, né? A gente... Como a doença, a hipertensão arterial, a pressão alta, ela é muito difundida e muito forte no nosso popular, né, no nosso saber popular, então a gente costuma atribuir essas coisas a ela, né, então tudo, a minha pressão, tem que olhar a minha pressão, olha, cuidado com a pressão da fulana está passando por uma emoção forte, então olha para a pressão, mas na verdade, a pressão alta é mais comum que uma dor de cabeça aumente sua pressão do que a pressão alta cause dor de cabeça, a não ser, claro, que a pessoa tem uma pressão muito elevada, e ela tem um sintoma neurológico relacionado, então é uma coisa muito rara, uma pressão alta dar dor de cabeça, né? Esse é um dos mitos mais comuns, né? Outro mito que é bastante frequente também, né? O mito do eu me alimento bem, né? Por que o mito do eu me alimento bem? É porque padrão alimentar é uma coisa que a gente tem, é sempre importante discutir com nossos profissionais de saúde para a gente entender se aquele padrão é adequado mesmo. Porque o brasileiro, por ser acelerado, essas nossas rotinas, né, o brasileiro ele normalmente come muito ou ele come pouco, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia e que é importante, assim, a gente se orientar. Hoje tem muito, assim, muita divulgação nesse aspecto, internet, né, o profissional de saúde, ensinando, assim, como é que faz uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais adequada para o meu peso, para a minha idade, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa também, né, o beber água, né, o beber água, saiu um paper muito, muito interessante, né, um artigo recente falando sobre a nossa real necessidade de água. E até aquilo que eu estava te falando, né, da comida
da comida com caldo, da comida bem hidratada. Que a água que a gente ingere, é importante sim, ingerir bastante água, né? Só que esse preciosismo que a gente está querendo ter é justamente porque as pessoas não bebem água, né? Então o brasileiro médio bebe pouquíssima água mesmo. Por isso que a gente fala esse preciosismo, não, beba 2 litros, beba 3 litros e meio, beba 4 litros. Mas se a pessoa ela consegue essa água de outras fontes, de maneira geral, a saúde dela está bem garantida, né? E aí são 3 meus favoritos aí. Bacana. Por falar em água, eu me lembrei que... Lembrei até de beber a minha. O meu já está quase acabando aqui. Eu me lembrei que chegou até surgir um mito, eu não sei também se pode ser verdade, da água com limão em jejum, pela manhã, assim. Você acha que isso tem algo a ver? Tem algum sentido? Ou, assim, é só... Perfeito, não, é boa, essa curiosidade é boa, eu gosto muito dela, inclusive, né? Água com limão, ela sugeria ali, né, como um jeito da gente ficar mais ligado, ou acordar bem, ou até com o objetivo de emagrecimento, né? O limão ter relação direta, assim, com a melhor qualidade da nossa saúde, não faz tanto sentido, né? Porque tem várias formas bem melhores de consumir limão. Como eu escolheria comer limão, assim, pensando assim na dieta base, uma dieta base mais parecida com a nossa, né? Eu tomaria o limão com açaí, tomaria o limão com carne, né? Uma coisa assim mais plausível, porque a vitamina C ela é boa para ajudar a absorver ferro, né? Então ela tem essa função. Tomar a limonada ou água com as gotas de limão em jejum pode ser uma coisa muito detrimental para quem tem dispepsia, né? Para quem tem gastrites, para quem tem doença do refluxo. Então é uma coisa que pode fazer mal. A água em jejum para se exercitar pode ser uma estratégia. A água pura, né? A água em limão foi mais um modismo mesmo, né? Foi perpetuado, né? Tem muitos... Nasceu muito a cultura norte-americana, a gente importa muita coisa dos americanos, né? Eles começaram com isso, né? Da água com limão e outras como assim, receitinhas que ajudariam a gente, mas a gente não vê assim, uma plausibilidade, uma utilidade nisso assim no dia a dia. Para o emagrecimento, só se fosse o efeito nauseoso, né? Se a pessoa não gostar de limão e o desconforto que dá te faz comer menos, que é a mesma lógica do vinagre, né? Que é tomar uma colher de vinagre de maçã. O vinagre de maçã ele teve mais comprovação do que a água com limão, né? Mas o vinagre de maçã, aí, esse efeito nauseoso faria você comer menos, né? Consumir menos comida. Mas, de modo geral, assim, não é uma coisa assim, que eu recomendo, não. Porque eu fico preocupado com a saúde do estômago da pessoa. Então, é melhor uma alimentação leve ou tomar água pura, né? Por exemplo, para pacientes meus que eu oriento para perda de peso, e gostam, porque isso é só para quem gosta, tá, gente? Quem consegue. Isso não é para todo mundo. Que é o exercício físico em jejum, né? Então, é importante se hidratar muito bem para você não perder massa, proteger um pouco, assim, as proteínas do seu corpo, ou seja, não perder músculo. Então, tomar meio litro de água pela manhã em jejum, super saudável. Não precisa do limão. Mas a água, concordo. Faz todo sentido. Entendeu? Então, assim, para finalizarmos um pouco o nosso podcast, né? Para finalizar de modo geral, conte pra gente o seu trabalho, do seu trabalho, você participa de alguma outra atividade além de trabalhar? Perfeito. Na área. Tá. Certinho. Então, eu trabalho no interior do Pará, né? Eu trabalho pelo Programa Médico pelo Brasil. Aí eu estou me especializando, né, em medicina de família e comunidade. Eu também gosto muito dessa área de divulgação científica, né? Aí eu vou estar começando a gravar um podcast, né, que se chama Saúde em Evidência, convidar alguns colegas médicos, né, e falar assim sobre assuntos gerais, assuntos da medicina, assuntos que eu acho que estão bem em foco, né. O nosso primeiro episódio já está sendo preparado, ele vai falar sobre dor nas costas, né. Uma das coisas que eu gosto muito é essa questão de divulgação científica, né. Eu faço muita divulgação científica também no Instagram, né, no @doutor.murilopimenta, tá. Lá eu converso sempre, eu abro caixinha de pergunta para os seguidores e para pacientes, nesse âmbito, né, de sanar dúvidas, igual essa conversa que a gente está tendo agora, né, Kedman? Porque é importante. É importante porque a educação de saúde é uma coisa que o nosso país está precisando muito. Então, eu gostei muito dessa iniciativa de vocês, porque falar um pouquinho sobre a doença e tentar, assim, transmitir de uma forma, assim, mais leve, né? A nossa conversa ficou um pouquinho pesada, porque Alzheimer é bem técnico, né? Aí, como o Alzheimer ele tem esses detalhes mais técnicos, ele ficou um pouquinho pesado. Mas, de modo geral, assim, eu gosto muito de que meu paciente entenda, né? De que a pessoa entenda
aquilo, porque quem mais tem que estar engajado é a pessoa, né? É a pessoa que tem o diabetes, é a pessoa que tem pressão alta, para entender aquela condição. Bacana. É isso. Dê suas considerações finais. Desde já te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Não, Foi eu que uma agradeço honra para a muito. gente. E é isso, as suas considerações. Ah, perfeito. Gente, uma boa noite. Mais uma vez, queria agradecer aí a equipe do podcast pelo convite, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar para a Kedma, pode pedir para ela encaminhar para mim, que eu faço um vídeo resposta para o pessoal que tiver mais interesse no assunto, tá? Queria agradecer aí a todos, tá? Fiquem com Deus, certo? Bom final de semana para todo mundo e é isso aí. Forte abraço. Então, pessoal, obrigada pela companhia de vocês até aqui. A gente vai deixar na descrição do vídeo as redes sociais do Dr. Murilo para vocês entrarem em contato, tirarem dúvidas, fazerem perguntas com ele. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos e a sua família. Até uma próxima. Tchau! Tchau, gente.